Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal. Dessa vez a gente vai falar para vocês como criar funções no R, como criar variáveis, como criar vetores, o que é isso, como trabalhar também com uma formulinha de juros compostos, ou seja, sempre trazer esses probleminhas, obviamente, de um curso aqui totalmente gratuito para vocês, vídeos toda quarta-feira 9 horas, desde o basicão até a gente chegar em temas mais avançados, como como criar robôs, como eu automatizar todo o trabalho que eu tenho, como eu comprar bolsa de valores via robô, como eu extrair dados da internet para tomada de decisão, enfim. Mas esses conceitos básicos que a gente vai ver hoje, variáveis, funções, vetores e como escrever um banco de dados e exportar, são muito importantes e fundamentais, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, então fica comigo aí até o final, beleza? Bora pro vídeo. Tranquilo, então como vocês podem ver aqui, estamos no R já, segunda aula prática aí do canal. Minha área de trabalho aqui, ela tá um pouquinho suja, e eu gosto de começar limpando. O que eu vou fazer? Eu vou remover uma lista indefinida, ou seja, eu vou remover tudo. Se ela é indefinida, ele vai pegar tudo. E assim eu limpo, agora meu ambiente de trabalho aqui está tranquilo. Como eu falei, a gente vai trabalhar hoje tendo em mente o conceito de juros compostos, né? Ou seja, se você quer se aposentar, você tem um dinheiro para investir, você quer entender quanto gera, vamos ver como a gente cria variáveis em uma função que vai te calcular o montante, ou seja, o valor esperado a receber em um futuro, que varia de acordo com a grana que você põe inicialmente, que é o capital inicial. Nesse exemplo, vamos colocar R$1.000. E aqui já está a definição do que é uma variável e o conceito e como fazer. Uma variável é um campinho que recebe uma informação. Simples assim. Eu escrevo variável, recebe valor. Pode ser um valor numérico ou um valor texto. Nesse caso, eu quero que R$1.000 seja numérico porque a gente vai fazer uma continha. Então eu tiro os parênteses. Tranquilo até aqui? Ctrl Enter sempre para executar o comando. Então, eu dependo de um capital, eu vou aportar R$1.000 nesse exemplo. E eu tenho que ter o quê? Uma rentabilidade, que são aqueles juros que eu vou... que o meu capital vai render ao longo do tempo. Nesse caso, vamos supor de 1% ao mês. E lembrando, né, no R, se eu fizer 1% assim direto, ele é meio chatinho. Ele dá pau, tá? Ele não deixa. Então a gente vai fazer 1% como 1 dividido por 100. Ao pé da letra mesmo. Então, a grana que eu pus, a rentabilidade e, é claro, o tempo que eu vou deixar essa grana rendendo. Nesse exemplo, vamos fazer de um mês só para a gente enxergar. Então, eu estou aqui com todas as minhas variáveis. Beleza, eu preciso do resultado. Quanto é que dá isso? Então, aí, na matemática financeira, como é que eu calculo o montante? Nesse caso, vai ser o capital inicial vezes 1 mais a rentabilidade. Tudo isso, como é juros compostos, elevado ao tempo. E aí, Ctrl Enter. Aí, ó, show de bola. Meu montante vai ser de R$1.010. Por quê? Quantos foram meus juros? Vocês já devem ter feito a conta de cabeça, mas nada mais é do que o meu montante menos o capital inicial. Nesse caso, eu tive juros aí de R$10, que foi o meu rendimento a 1% ao mês durante um mês. E se fossem 12 meses? Eu teria juros de R$126 e um montante de R$1.126. Já começa a ficar interessante aqui a coisa, né? Beleza. Então, tranquilo. Variável criada, em que eu coloco os inputs, ou seja, os insumos de entrada para eu fazer uma continha chamada montante, que na fórmula da matemática financeira é o capital inicial vezes 1 mais a rentabilidade elevada ao tempo. E os juros é o montante menos o capital inicial, que esse restinho aqui é o que rendeu mesmo. E se eu quiser fazer uma função que me retorne isso? Como é que eu faria um equivalente? Vamos fazer então uma calculadora de montante. É uma função de quantas variáveis? Capital inicial. Vou colocar em letra maiúscula. O R ele é case sensitive, tá? Já adiantando.
O que é isso? Por exemplo, o tempo eu coloquei como letra minúscula aqui. Se eu colocar o tempo aqui como letra maiúscula, vou colocar de propósito, ele vai dar pau, porque ele não vai achar o tempo com letra maiúscula. Tempo, letra minúscula e maiúscula são coisas diferentes para o programa, tá? O computador não entende. Então a gente tem que especificar dessa forma. E agora ele entende, tudo bem? Beleza. Capital inicial, rentabilidade e tempo. Ou seja, cada variável que a minha função vai ter é separada entre vírgulas. Tá bom, mas e o que essa função vai fazer? Abre colchetes. Aqui agora eu vou escrever o que ela vai fazer. Ela vai calcular montante. E o montante é quem? Agora com letras maiúsculas, senão vai dar pau. Capital inicial vezes 1 mais a rentabilidade. Ó, tá vendo? Ele separa aqui, ó. Ele acha que são coisas diferentes. Elevado ao tempo. Beleza? Tá bom, ele vai fazer isso. E ele tem que retornar funções sempre em minúsculo, tá? Quando ele acha a função, ó, ele até muda de corzinha, tá bom? Beleza, retornar o que eu calcular aqui. Acabou nossa função. Tá bom. Mas se eu rodar isso aqui, não vai sair nada. Só vai sair que o R reconheceu que existe uma função chamada calculadora montante em algum lugar. Beleza. Como é que eu uso essa função agora? Vamos fazer um teste? Eu vou fazer o quê? Eu vou chamar essa função chamada calculadora montante e aqui, olha que legal, olha o que ele me fala, ó. Capital inicial, rentabilidade e tempo. Ou seja, agora eu vou colocar os valores das minhas variáveis. Quanto que vai ser o capital inicial? R$1.000 a 1% ao mês, tudo separado entre vírgulas, igualzinho ali em cima, a 12 meses. Quanto será que vai dar esse teste 1? Exatamente igual ao montante que a gente fez calculado ali na mãozinha. Olha só que legal. Então, um jeito totalmente diferente de escrever que vai ser muito importante daqui para frente e a gente vai ver como se aplica isso. Então, se você está gostando até aqui, deixa seu like, faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e ative o algoritmo do YouTube e se inscreve no canal para receber mais, como eu disse, vídeos toda quarta-feira, 9 horas. Beleza? E se a gente chegar a 1.000 inscritos, 2 vídeos por semana, tá bom? Totalmente gratuito, meu compromisso com você. Isso aqui é pra você, não é pra mim. Beleza, então agora vamos fazer um teste. Vamos tentar entender o seguinte. Se eu tiver o dobro da rentabilidade, ou seja, 2% ao mês, e a metade do tempo, o que é melhor? O que rende mais? Então vamos fazer esse teste 2. Como eu sou preguiçoso, eu vou copiar e colar aqui. E vou fazer o que eu combinei com vocês. 2% ao mês, durante 6 meses. Quem ganhou? O teste 1. Olha só. Uma rentabilidade menor por mais tempo e uma rentabilidade que é mais factível, que é 1% ao mês, ganha do dobro da rentabilidade por menos tempo. Não por muito, mas ganha. Pra vocês terem uma ideia, o Warren Buffett, que é um mega investidor super famoso e renomado no mercado, ele tem uma meta pessoal de fazer 20% ao ano de rentabilidade. Se você fizer 2% ao mês, dá um pouco mais do que 24% ao ano. Ou seja, é muito difícil você ser melhor, principalmente se você está iniciando, do que um cara que é extremamente renomado no mercado. 2% ao mês com consistência é muito difícil de fazer. Muito, muito. 24% ao ano é muita coisa. 20% já é difícil. 24% ao ano é mais difícil ainda. Não é pouca coisa. Beleza? O que isso mostra pra gente? Que lição é essa que nos ensina? O tempo é muito importante, é um fator muito mais forte do que a rentabilidade. Rentabilidade dá dinheiro. O tempo gera riqueza. São coisas diferentes. Beleza? Agora vamos fazer um teste número 3. Vamos alongar ainda mais esse tempo. Então, vamos pegar os mesmos R$1.000, 1% ao mês,
durante... Vamos fazer... Durante 40 anos. Quanto que dá isso aqui? Olha isso, cara. Durante 40 anos, se você colocar R$1.000 e esquecer lá e render 1% ao mês, você vai ter 118 mil reais. Ah, bela grana, né? Obviamente aqui você não aportou mais e tudo mais, mas isso, para aportar mais, a gente vai ter que usar uma outra sintaxe, que a gente vai mostrar no vídeo que vem. Então, se inscreve aí para receber mais. Teste 4. Mesma coisa, só que agora o dobro da rentabilidade e a metade do tempo. Quem ganha? O teste 3. O maior tempo com a metade da rentabilidade. De novo, os juros compostos, o que eles nos dizem não é o quanto rende a sua carteira, mas o quão cedo você começa a investir. É na prática aqui, ó, para vocês, a matemática não mente, é isso, tá? Então, quanto mais cedo começar... Ah, se eu quiser começar com R$500 e tiver uma rentabilidade pior, mas eu tenho, tipo, 18 anos, maravilha. É quanto antes e não quanto mais e por menos tempo, beleza? É o efeito dos juros compostos. Tranquilo. Agora a gente falou também que a gente criou aqui variáveis, funções e um vetor, que é o que eu falei para vocês no começo do vídeo. Como é que cria um vetor? E o que é um vetor? Vetor nada mais é do que uma variável que tem mais de uma informação nela. Como assim? Essa variável aqui tem uma única informação nela. Essa aqui também, por isso que é uma variável. O vetor é, então, uma variável com mais de uma informação. Por exemplo, e se eu quiser armazenar em um único lugar o resultado de cada um desses 4 testes? Basta eu usar uma funçãozinha chamada C, que é hiper importante. Eu vou repetir ela 1 milhão de vezes para vocês, porque vocês vão ver, quase todo código no R vai ter essa função. E eu vou colocar, separando por vírgula, cada um desses resultados que estão nas variáveis testes. Ou seja, o vetor possui na primeira posição 1127, que é esse cara aqui, 1126, que é esse cara aqui, 118.648, esse aqui, e esse cara aqui. Beleza? Então tá bom. E esse aqui vai ser o quê? O meu vetor de resultados. E se eu quiser colocar um vetor de nomes, né? Porque saíram números. Depois eu vou querer saber de onde vieram esses resultados. Mesma coisa. Só que eu vou colocar os nomes das variáveis entre aspas, para que o R leia como texto. Então olha só o que vai aparecer. Primeira posição, teste 1, teste 2, teste 3, teste 4. Maravilha, tranquilo. Então, ok, eu fiz isso, mas agora eu quero fazer o quê? Eu quero exportar os resultados a um banco de dados. Eu quero ver isso numa tabelinha para ficar mais visual para mim. Então, vamos fazer aqui um banco de dados. A gente vai usar uma função chamada DataFrame, em que a primeira coluninha eu quero colocar a data de hoje. E quem que vai ser a data de hoje? Uma funçãozinha chamada today. A funçãozinha chamada today, só para você mostrar aqui ela de fora como é que fica. Ela já saiu, eu tô gravando esse vídeo agora no dia 20/1/2021, tá? Eu uso ela de um pacote. Lembra que é um pacote? Vou deixar aqui no card, a gente falou disso no vídeo passado. Mas a gente vai sempre repetir, mostro para vocês agora. É o que? É um conjunto de funções ou ferramentas de trabalho. E da onde eu tirei essa função? Como é que eu faço para saber? Eu escrevo ela aqui. Aí ele vai aparecer aqui o pacotinho que ele está rodando. Quer ver? Aí, ó. Eu não escrevo antes o parênteses, ó. Today. Eu estou tirando ele do pacotinho chamado Lubridate. Como é que eu instalo mesmo? Venho aqui, no começo do código, eu já tenho ele instalado. Mas não tem problema. Install Packages. E coloco o nome do pacotinho aqui. Lubridate. E para eu rodar o pacotinho, eu chamo uma biblioteca depois.
uma library chamada Lubridate, para que eu instale e depois eu chame. Uma vez instalado, eu não preciso nunca mais rodar esse comandinho aqui. Eu rodo esse comandinho aqui embaixo só para que ele rode as funções. Aqui o que ele está falando, você vai instalar o pacote, mas ele já está rodando. Quer fazer isso mesmo assim? Sim. Só para vocês verem que é seguro. Beleza? Ele vai instalar aqui para mim. Pronto. Nunca mais tenho que fazer isso. Maravilha. Então, beleza. Então, voltando aqui. A gente vai criar um banco de dados, que é a primeira coluninha chama data de hoje. E a gente vai usar aquela funçãozinha today. Eu quero colocar aqui... Vetor resultados é bom, né? Vamos separar os nomes, né? Olha. Vetor, vamos chamar aqui de nome dos testes, uma segunda coluninha. E essa coluninha vai receber quem? O nosso vetor nomes. E depois eu quero o quê? O resultado dos testes. Em função de quem? Do vetor resultados. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Opa, olha só. Criamos um banquinho de dados com 4 linhas e 3 campos, 3 variáveis. Show de bola. Data de hoje aqui, o nome dos testes e o resultado dos testes. Viu só porque é muito útil trabalhar com os vetores? Vai ter várias utilidades a não ser essa daqui. E só para finalizar, se eu quiser trabalhar com isso no Excel, como é que eu tiro essa tabelinha que eu estou vendo aqui, que a gente acabou de criar no R, para brincar com ela no Excel? Funçãozinha, igual a gente viu no vídeo anterior que eu deixei no card. Não tem problema, é importante, a gente repete por repetição, a gente aprende. Banco de dados. Opa, o gênio. Apagou. Aí, show. Banco de dados, vírgula, abre parênteses. Agora eu vou colocar um endereço do meu computador que eu quero salvar. Vou salvar aqui nesse diretório mesmo que estão meus vídeos do R programando. Aliás, vamos fazer aqui no vídeo 3 que tem pouco arquivo, para vocês verem a tabelinha formando. Então, copio e colo o endereço aqui. O R é chato. Troco o sentido das barrinhas. E agora eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero que ele salve. Sei lá. Banco de dados. E sempre coloco a extensão dele, que é CSV. Ou Comma Separated Value. Vocês vão entender quando eu abrir o Excel. E tuba. Rodou. Olha o banco de dados aqui. Vamos abrir esse cara, ver o que tem nele. Nossa, o que é isso? Eu não entendi nada. O que é isso? Quando você tem um arquivo CSV e você vai exportar, todas as informações vão ficar sempre na primeira coluna e separadas por vírgula. Por isso que chama Comma Separated Value, né? A tradução literal. Valores separados por vírgula. É bem intuitivo assim. Como é que eu separo aqui estando no Excel? Vem aqui em Data, ou Dados, se tiver em português o seu. Texto para colunas. Delimitado. Por que delimitado? Por vírgula. O meu está em inglês, então é comma. E aqui a gente já consegue ter uma prévia dos resultados. Ó. Ou seja, ele vai separar tudo que está em vírgula para cada uma das coluninhas. Vamos ver como é que fica? A gente pode deletar essa coluninha que ela é irrelevante. Então, data de hoje. Teste. Vocês vão ver um negócio engraçado aqui. Nossa, mano. Deu um número absurdo. O que rolou aqui? O que acontece? Meu Excel está em português. Então, vírgula, ponto para o meu Excel é milhar. Ele vai quebrar, ele não é vírgula, ele está trocado. Como assim? Então, como é que eu conserto isso? Está vendo aqui os valores? 1126 ponto. No meu caso, para o meu Excel entender o que é isso, teria que ser vírgula. Senão ele vai quebrar assim, entendeu? Então, vou fazer o quê? Vou pegar esses valores, Ctrl H, achar ponto e trocar por vírgula. Replace. Maravilha. Então, mesma coisa. Data, text to columns. Já vou dar finish porque ele já está programado para isso. Deleta a bagatela aqui. Pá. Maravilha? E aqui estão os nossos resultados na data de hoje. Tranquilo? Gostaram?
Por favor, deixa o seu like, isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas, atiça o algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal para mais, toda quarta-feira, 9 horas. Deixe um comentário se você teve alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo para o próximo vídeo. A gente se esforça ao máximo para responder todos os comentários. É isso aí, um abraço e fique com Deus. Até a próxima.